Olha só, esse aqui ó, é o meu resultado trabalhando pela internet. Eu tô com mais de licenças também disponível nessa plataforma aqui. E eu quero te ensinar como que eu faço isso. Eu já ensinei milhares de pessoas aqui no Brasil e eu vou te mostrar agora alguns depoimentos que eu recebo todos os dias aqui no meu e-mail. Você quer aprender como que a gente está fazendo isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar a ter esses resultados aqui, ó. Fala galera, beleza? Mano, tô aqui besta com o que eu fiz hoje. Inacreditável, inacreditável. Imagine se eu fosse o dono do produto. Hein, João Pedro? Hein, Jéssica? Imagina aí. Olha o que eu fiz em um dia. Nossa, até agora não tô acreditando. Não tô acreditando de verdade. Olha só, imagine se eu fosse o dono do produto. Valeu, João. Tô muito feliz, mano. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Mérito do Palmeiras. André, quando eu fui iniciar a transmissão pela Globo Minas lá, eu falei assim, eu não avalio esse jogo pelo peso das camisas, eu avalio pelas ideias de jogo. E pelas ideias de jogo é muito equilibrado. Porque o que a gente tem que fazer hoje é avaliar a bola, esquecer a história, esquecer a tradição, isso tudo é para historiador. Para a gente é falar de bola. O momento do América é tão bom quanto do Palmeiras. E não é por acaso, ele ganha o jogo. Não é de forma casual, ele ganha construindo. O primeiro tempo do América não foi surpresa, foi o América jogando dentro do campo, pressionando e criando dificuldade para o Palmeiras. E o Palmeiras, eu acho que a grande dificuldade para o Palmeiras é quando ele tem que jogar nesse último terço aí do campo, né? Que foi o segundo tempo inteiro. Ele tem poucos movimentos ali organizados, ele sente dificuldade disso. Quando o adversário entra um pouquinho no campo do Palmeiras, ele consegue usar bem a velocidade, mas quando ele está lá dentro, eu sinto falta de alguma organização ofensiva. Então não é demérito o Palmeiras empatar dentro de casa, não. O América jogou muito bem o primeiro tempo, o Palmeiras jogou bem a metade do segundo tempo e é um equilíbrio no confronto que está aberto. Os números do jogo ilustram o que você falou. A Palmeiras teve a posse de bola, o Palmeiras foi o time que atacou mais, 70% de posse, 24-9 em finalizações. Em finalizações certas, 6-2 o triplo, 11 escanteios para o Palmeiras, 2 para o América. Acontece, Pedrinho, vou usar um comentário aqui do PVC, mais uma vez, que ele gravou no nosso podcast à mesa, que o América teve um grande mérito, sabendo que é inferior ao Palmeiras, tecnicamente, como era inferior ao Inter, como era inferior também ao time do Corinthians. O América bloqueou o meio-campo e deixou o Palmeiras jogar muito pelas beiradas e ficar alçando bola na área. E aí ele conseguiu se defender melhor dessa forma, até porque ele tem bons zagueiros, né, nesse quesito. Não sei se você concorda com esse comentário do PVC. Queria ouvir o Serginho e a Ana também sobre o jogo de ontem. E aí, Serginho? Eu queria lembrar só alguns detalhes, né? Primeiro, foi a primeira vez que o Palmeiras do Abel toma um gol em casa. Isso foi o primeiro gol. Verdade. Então, é impressionante isso, né? Segundo ponto, o América conseguiu a classificação basicamente no primeiro tempo, enquanto o Corinthians menos, mas no primeiro tempo do primeiro jogo fora de casa, né? Então, acho que é um outro detalhe de como o Lisca está entendendo, né, a questão ali do mata-mata. E o terceiro ponto que eu queria lembrar é sobre a atuação do Palmeiras no sábado em Porto Alegre, que também já foi uma atuação não exatamente perfeita, né? O Palmeiras tomou muito calor do Inter, o Palmeiras não conseguiu pegar o jogo na mão, segurar o jogo, né? E acho que, de uma certa forma, está faltando no Palmeiras trabalho, né? Está faltando tempo de trabalho, né? O Abel chega e tem 3 competições. O único clube hoje brasileiro que está disputando 3 competições, né, é o Palmeiras, né? Então, isso pesa, né? É menos treino, né? Vindo de Covid. Então, assim, vem muito numa empolgação, que é a empolgação aquela pré-Abel, né? Pós-Cebola, né?
que o time se empolgou, né? O time conseguiu vários resultados com contra-ataque. E aí, no momento que você já não tem mais o contra-ataque como a tua arma principal, você tem que propor mais, ali me parece que falta um pouquinho mais de mecânica, falta tempo de trabalho. E é um artigo raro que o Abel não tem. Antes de ouvir a Ana, vamos ver o que o Abel falou depois do empate de ontem. A primeira vez que ele não ganha, o Palmeiras dirigido por ele não ganha em casa, e como bem lembrou o Serginho, pela primeira vez o Palmeiras leva um gol em casa, dirigido pelo Abel. Fala, Abel. Até que haver um vencedor, tínhamos que ser nós. A verdade é que não fizemos uma boa primeira parte, sobretudo na velocidade da circulação. Pensámos muito com a bola nos pés. Na segunda, queríamos ganhar, fizemos tudo por isso. Encostamos o nosso adversário atrás, fizemos 11 finalizações dentro da grande área, mas é isto, o futebol é eficácia, temos que ir lá disputar e buscar a vitória, porque é só isso que interessa. Opções de treinador, vocês sabem que nós temos imensas competições, temos jogadores que por exemplo, o Vinha fez na última... Antes de eu chegar, ou quando eu cheguei, tinha 18 jogos seguidos. Isto é difícil o jogador manter um rendimento técnico, tático e físico e mental também, porque afeta. E nós, este ano, temos o calendário muito congestionado, não só porque estamos em todas as competições, e que isso é bom, mas porque de facto a pandemia obrigou a pôr jogos atrás de jogos. Nós não dá para descansar. Eu acho que desde que cheguei, não sei se repeti algum 11, não penso muito nisso. Pensei, juntamente com a minha equipe técnica, estudar o adversário, juntamente com o núcleo de performance e saúde, perceber quem são os jogadores que nos respondem e estão aptos e prontos a iniciar a partida. Com esta intensidade, com este ritmo de jogos, com um calendário tão congestionado, é impossível não haver lesões. Tá com cara de cansado o Abel, né? E se prepara, porque vai ficar pior. O Palmeiras usou no Campeonato Brasileiro 33 jogadores. Ele começa o Campeonato Brasileiro com um elenco muito maior do que aquele que ele tem nesse momento. Ele já usou 33 jogadores. Nesse momento, com as vendas que o Palmeiras teve, né? Vendeu o Bruno Henrique, saiu o Ramires, o Vitor Hugo. Jogadores se machucaram, como o Felipe Melo, como o Wesley. Nesse momento, o Patrick de Paula está machucado. Nesse momento, o Palmeiras tem 26 jogadores. Tinha 25 com a volta do Luiz Adriano ontem. 26 jogadores no elenco. Vocês acham que dá para jogar 3 competições com 26 jogadores no elenco? Eu acho bem difícil. Ainda mais 3 competições divididas nesse calendário aqui, ó. Dá uma olhada. Palmeiras encara o Bragantino no fim de semana em casa, tá? Jogo no Allianz Parque. Depois ele vai visitar o América na próxima quarta-feira, dia 30, no Independência, Copa do Brasil. Aí vai jogar em Avejaneda, no Estádio Libertadores, contra o River Plate no dia 5. 4 dias depois, ele sai de Avejaneda, vai encarar o Sport na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro. 3 dias depois, ele tem o River Plate no Allianz Parque pela Libertadores. 4 dias depois, o Grêmio no Allianz Parque pelo Brasileiro. 2 dias depois, o Palmeiras está tentando mudar a data do jogo contra o Grêmio. Então, por enquanto, 2 dias depois, o Corinthians no Allianz Parque no Brasileiro. 2 dias depois, o Flamengo no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. 4 dias depois, ele vai até Fortaleza, encarar o Ceará no Castelão. 3 dias depois, o Vasco no Allianz Parque. E 4 dias depois, o Botafogo no Allianz Parque. Lembrando que o Mundial de Clubes começa dia 1º, ou seja, um dia depois do jogo do Palmeiras contra o Botafogo. Não sabemos se o Palmeiras estará no Mundial. Tem que ganhar a Libertadores ainda. E pode jogar ainda a final da Libertadores, que é no dia 30, para isso, né? Sem contar a final de Copa do Brasil também nesse meio tempo, se ele se classificar. Cara, como sobreviver nesse calendário? Não sei, Aninha, você tem alguma solução, não? Eu lamento muito pelo futebol brasileiro. Esse foi um assunto que eu prometi que eu não toco mais, que é a questão do calendário, porque nós perdemos uma grande chance com a pandemia de mudar. E optamos por não mudar, né? Optamos, que eu digo, dirigentes, clubes, federações, etc. Então, eu acho que é o que tem, eles querem isso, então a gente tem que entregar isso, né? Os clubes, eles vão reclamar, os técnicos vão sentir, mas os clubes mesmo fizeram muito pouco para essa mudança e perderam a grande chance, né? Vale a gente lembrar que o Campeonato Brasileiro termina 24 de fevereiro, 4 dias depois começam os estaduais. Então, assim,
a gente tem uma temporada 2021 extremamente comprometida também, né? Então, eu não falo mais de calendário porque eles gostam desse tipo de calendário. Agora, duas coisas me chamaram a atenção na fala do Abel. Primeiro, quando ele diz sobre o jogo, né, a parte tática, que ele fala sobre o primeiro tempo, que ele não conseguiu, que o time acelerasse um pouco mais ali, né, no setor de criatividade. Ele não tinha esse jogador ontem, né, o elenco do Palmeiras não tem esse jogador, depende muito do Gabriel Menino, assim, né, para acelerar esse passe quando ele precisa de um pouco mais de intensidade ali perto da grande área. E um outro ponto que ele cita, que eu acho que, eu não sei se foi a pergunta do repórter, mas ele fala sobre os 11, né, que ele ainda não conseguiu repetir os 11. Eu sou muito contra essa história de repetir 11 jogadores no modelo que a gente vive de futebol, porque se os reservas, mesmo tecnicamente diferentes ou inferiores, eles não são treinados, condicionados para atuarem no nível dos outros 11, né, ou dos titulares, a gente tem um problema grave de trabalho. Então, eu sou um pouco contra essa história de repetir os 11. Eu acho que isso é muito anos 90, assim. Claro que a gente tem uma base. O ano passado a gente viu um futebol do Flamengo que a gente sabia quem era o time de 1 a 11, mas os mecanismos dos reservas hoje, eles não podem ser ignorados, né? Eu acho que quando a gente força um pouco essa necessidade, quando a gente questiona, né? Aí eu faço quase um papel de ombudsman aqui. Quando a gente questiona se esses 11 titulares têm que ser repetidos, eu acho que nesse momento que a gente vive, nessa evolução que a gente tem vivido no futebol, acho que não cabe mais, né? É uma avaliação muito particular, mas eu acho que dentro desse contexto de pandemia, das mudanças que o futebol tem sofrido, independentemente da pandemia ou não, acho que esse 11 titular aí é uma coisa que limita muito o trabalho de um treinador. E o nosso calendário, em vez de premiar os vencedores, castiga os vencedores. Se o Palmeiras for para a final da Copa do Brasil, para a final da Libertadores e, consequentemente, for jogar o Mundial, simplesmente não tem como cumprir esse calendário. Não tem, é impraticável. Eu não sei como a CBF vai fazer, mas se o Palmeiras conseguir sucesso nas 3 competições, simplesmente será impraticável realizar o calendário como nesse momento ele está previsto. E, Pedrinho, você havia pedido o gol do América para uma análise mais detalhada. Aqui está na tela para a sua apreciação, Pedrinho. Não, quando a bola chega lá no Emerson, né? Acho que a imagem não vai ficar tão aberta. O Gustavo Gomes está solto aqui, obviamente. Olha quando ele vai fazer a virada, André, como a bola vai ficar muito próxima do corpo dele. Pode soltar a imagem? Olha só, ele não tem distância necessária lá. A bola está no meio das pernas dele. Ele não tem a distância necessária para fazer um movimento que a bola ganhe velocidade e altura. Então a tomada de decisão dele é errada, né? Olha lá. É lógico que ele não teria a força necessária para botar e fazer a inversão. Então, quando ele percebe que ele não vai ter a força necessária para fazer a inversão, ele tinha que mudar a tomada de decisão. Se ele ficou sem opção de passe, se nenhum companheiro se apresentou, leva a bola para a perna boa, né? Faz aquele domínio orientado, levando para a perna boa e faz uma bola longa no homem da frente, não é vergonha. O problema é que ele quer tentar uma virada, sendo que ele não tem condição para isso. Agora, não venham me falar que é proibido o zagueiro virar uma bola para o outro zagueiro dentro da área. Não é proibido, nada é proibido. O que é proibido é infringir as regras. Isso não é proibido. Se ele tem um movimento perfeito, André, com a distância certa, ele vai virar a bola e vai dar tudo certo. O problema é que ele não tinha para fazer isso. Pedrinho, você é muito bom. Talvez o melhor. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.